Vamos nesse instante, então, nos colocarmos em condições de prece, em atitude de prece, pedindo a Jesus mais uma vez a tua presença amorosa neste ambiente, através da espiritualidade amiga que nos aguarda e que estão conosco, sustentando todas as atividades da casa, sustentando os nossos caminhos, o nosso ideal de serviço, nos envolvendo com amor, com sabedoria, para que possamos assimilar o Evangelho da noite de hoje. Vamos mentalizar Jesus recordando o momento da transfiguração narrada por Mateus, quando ele transfigurou diante de todos. Seu rosto resplandece como o sol e suas vestes tornam brancas como a luz. É desse magnetismo divino que dele emana que nós buscamos todas as nossas necessidades, todo o amparo através da prece, pedindo a Ele que transfigure mais uma vez em nossos caminhos e diante da humanidade, nesse momento desafiador que atravessamos. Diante de Ti, ó Mestre, colocamos nesse instante as necessidades evolutivas de cada um de nós, para que o Seu amor nos desperte, nos oriente, nos aponte mais uma vez o caminho, aproximando-nos cada vez mais de Ti. Abençoa, Mestre, a noite da humanidade. Onde haja um pedido, um gemido, que o Seu olhar soberano, que essa luz divina possa fazer morada, amparando todos aqueles que trouxemos no coração, no pensamento, na impossibilidade do caderno de prece, Senhor. Te apresentamos agora em Suas mãos, para que todos sejam visitados, abençoados, conforme a necessidade de cada um. Fique conosco, Senhor, amparando e sustentando as atividades que acontecerão a partir de então. Fique conosco, Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Hoje nós vamos dedicar um pouquinho à reflexão sobre o idoso na família, na visão espírita. E para compreender melhor, nós vamos ver desse capítulo, honrai o vosso pai e a vossa mãe, as considerações que Kardec fez a respeito desse mandamento, quando ele tratou tão bem sobre a piedade filial. E Kardec coloca: o mandamento honrai ao vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não se pode amar ao seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor deve-se juntar o respeito, as atenções, a submissão, a concedência, que se deve envolver a obrigação de cumprir para com eles, de modo ainda mais rigoroso, o que a caridade nos ordena relativamente ao próximo, em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é a elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor todas as violações desse mandamento. Então Kardec nos ensina, que além que se amar ao nosso próximo
já é um mandamento da lei, que ninguém pode amar ao próximo sem amar o pai e a mãe, né? E que a esse amor, a essa piedade filial, nós devemos juntar o respeito, né? A cordialidade, a abnegação, todos os bons sentimentos. E que as pessoas, né? Que esse sentimento deve se estender também àquelas pessoas que fazem o papel de pai e mãe, né? Que não são os pais biológicos, mas que ocuparam esses espaços, porque a essas pessoas não é obrigatório o devotamento, né? Então eles têm mais mérito ainda de adotar com seus sentimentos, né? E não com os laços físicos, aqueles que eles propuseram colocar na condição de filhos do coração, né? Filhos de sua alma e não de seu sentimento. E ele alerta ainda que Deus pune com rigor toda violação desse mandamento. Aqui na frente também, mais ao longo do texto, nós não vamos ler todo, ele fala que ai daquele que ouvida o que se deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar, né? Ai daquele que deixar de atender, deixar de corresponder com gratidão e reconhecimento àqueles que lhes deram a vida, aqueles que com duras provações lhe sustentaram, lhe garantiram todo o seu bem-estar, que o acolheram, né, desde o primeiro momento. E ele ainda comenta também que alguns pais, quando a gente lê isso, quando a gente interpreta essa fala de Kardec, com certeza muitas pessoas discordam, né? Que acham assim, não, eu não consigo amar meu pai, não, eu não conheci meus pais, ou então, né, eu não tenho motivos, ou aliás, eu tenho motivos para não dispensar esse reconhecimento, para não dispensar essa gratidão aos meus pais. E se justificam pela vida e tentam justificar pela vida afetiva que levaram, muitas vezes o abandono, os maus tratos, os abusos. Mas aqui na frente Kardec fala: alguns pais, é certo, descuidaram de seus deveres, mas não são os filhos que não foram para os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los, né? E não os filhos. Não compete censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostraram. Então, diante do desentendimento, de algum trauma, né? De alguma coisa que marcou a infância negativamente, isso não é motivo para desprezar, para odiar os pais, porque muitas das vezes fomos nós mesmos que solicitamos, era a nossa necessidade, era daquele pai, era daquela mãe que nós precisávamos. Às vezes não é o que a gente queria, né? Às vezes não é o que a gente pensou que merecia, mas era o que a gente precisava, né? No momento. E quando encarnado a gente esquece disso. E se realmente nossos pais não foram aquilo que nós esperávamos, não ocupou o papel, não desempenhou bem o papel de pai ou de mãe, não nos compete julgá-los. Só pelas privações que eles tenham passado para nos trazer de volta ao mundo, já compensa o resto. O resto da caminhada é por nossa conta, não é por conta deles. Eles seriam apenas os nossos tutores, os nossos motivadores. Se eles falharam, é entre eles e Deus, e não entre ele e nós, né? Não é motivo para a gente abandonar, porque Jesus nos recomenda amar até os inimigos,
Se ele recomenda amar até os inimigos, ao próximo como a nós mesmos, imagine aquele que nos deu a vida, né? E outra coisa, para entender melhor esse tema, situar diante do idoso, né, na família, nós temos que considerar, né, a visão espírita é repleta de ensinos, de estudos a respeito do tema. E nós sabemos que nós precisamos de levantar a pontinha desse assunto, né, desse tema, que não dá nem para fazer uma introdução completa devido ao nosso tempo, mas nós precisamos de levantar alguns dados sobre essa população, né, que cresce cada vez mais. Cada vez mais cresce a população de idosos, não só no Brasil, como diversos outros países no mundo. Nós brasileiros, nós temos alguns estudos e essa preocupação, né, desde nós começamos o século XX, segundo os estudos, com uma expectativa ao nascer de 35 anos de vida. E nós terminamos hoje, atualmente, com essa expectativa, ela é maior do que 70 anos de vida. Então, no começo do século, né, a população brasileira aumenta um número assim, substancial de pessoas idosas, ou seja, com mais de 60 anos. E uma vez que essa faixa etária, ela é a que mais cresce no país, em termos proporcionais. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a população de idosos no Brasil cresceria 16 vezes mais entre 1950 até 2023, que está aí batendo as nossas portas, né? Então, contra 5 vezes mais o aumento que teria a população nacional nesse período. Então, ao final, nós teríamos 32 milhões de habitantes com mais de 60 anos, né? Então, a proporção de idosos se desdobraria até 2025. Ele já teria previsão que seria de forma abrupta, né? Nenhum país estaria preparado, não teria preparo para resolver tal situação. Então, esses dados, essas estimativas já levaram a estudos bem mais recentes, bem mais atualizados, né? Pesquisas, mas as ações mesmo ainda estão muito aquém das necessidades de cada país, principalmente o nosso. E nós podemos, diante desse estudo, equacionar, refletir assim a respeito do problema da velhice, né? As suas consequências em termos econômicos, sociais, sanitários, familiares e tantos outros, né? Então, com esses dados, nós podemos imaginar o caos, né, que será para os idosos num país que não está preparado, né, para o aumento abrupto dessa população e para a transição demográfica que isso vai trazer e que tornará um país cuja a maioria de seus habitantes estão há mais de 60 anos, com mais de 60 anos, ou idosos. Porque até então, para a sociedade, enquanto os pais estão na fase produtiva, né, eles são considerados indivíduos sem problemas. Eles estão trabalhando, eles estão criando os filhos, educando filhos, assumindo o seu papel na sociedade. Mas a partir do momento que ele torna um idoso, né, aí ele já é rotulado de improdutivo, indefeso, assexuado, impotente, e a partir desse momento ele passa a ser um problema social, né, um problema de estado, um problema de município. Mas de acordo com a leitura que nós acabamos de ler, Piedade Filial, do capítulo Honrar Pai e Mãe,
De acordo com a consideração de Kardec, né, nós perguntamos: onde estão as famílias desses idosos, né, que são considerados problemas e que são subjugados às condições precárias que um país mal preparado lhe pode oferecer? Onde estão essas famílias, né? Será que realmente todos esses idosos são problemas sociais, considerados problemas? Será que eles não têm família? Será que eles não têm um lar para recorrer, que pudesse ampará-lo, como nós acabamos de ouvir? Por que nós deixá-lo à mercê dos cuidados do governo, as imposições, impondo soluções, na sua maioria, se na sua maioria eles possuem família, né? Por que nós vamos aguardar por ações, por políticas governamentais que venham resolver o problema da família, né? Então nós precisamos dessa conscientização, os jovens, as crianças e nós, né, futuros idosos, precisamos urgentemente dessa conscientização, pois hoje, né, nós já sabemos que grande número de pais, de mães são abandonados. Muitos vivem em situações insalubres, dentro do próprio lar, né? Dentro do próprio lar. Então, como será então em 2025, que está chegando? Quando o auge da população brasileira será idosa. Será que as nossas crianças estão sendo educadas, evangelizadas, para dar continuidade ao laço familiar, à afetividade, à fraternidade, a cuidar de seus pais? Será que nós estamos cuidando dos avós como exemplo para que, de modo que eduque o jovem e a criança de hoje? Será que os avós estão, nesse momento, estão sendo bem cuidados, né? Então, com certeza, aquele que não tiver esse sentimento de gratidão, de piedade, de piedade filial, aquele que não tiver esse laço na família, ele será colocado na rua, a própria sorte, se o governo não resolver o dito problema, né? Então nós sabemos que são muitos já aqui, hoje, agora, né? Nós já conhecemos muitos casos, então nós não podemos esperar por isso. Será que a solução é urgente, é problema só do governo, ou é do governo, vai vir uma solução que vai resolver? Será que, né, o caminho de todo idoso vai ser nas instituições, será guardadas nesse sentido? Será que o salário mínimo, né, a bendita aposentadoria, vai resolver a necessidade de todos os idosos? Né? Então nós sabemos que não. E aqui Kardec fala, o estudo, a visão espírita, que a solução para o futuro idoso não estará no governo, a solução será o amor, né? Na união da família, o respeito ao próximo, aliado à medicina que está preparando e preparada para ajudar as pessoas a envelhecer com mais saúde, com mais dignidade, a desfrutar de melhores condições de vida, né? Permitida e disponível dentro do seu contexto social e familiar. Então é todo um envolvimento. Ao idoso que não tiver esse laço de amor, de fraternidade, de respeito, vai ser o caos, né? Não vai dar tempo de repassar aqui toda a minha fala, mas antecipando, por exemplo, quando a gente visitava os velhinhos, por exemplo, muitas das vezes chega velhinho lá no lar dos velhinhos que dormia com a trouxinha pronta no pé da cama. Ele não aceitava aquilo, ele queria voltar para casa.
Ele acreditava que a família ia buscá-lo, né? Então ele pode ter instituições sérias e faz um trabalho belíssimo, mas será que é o que ele queria? Será que ele ficou feliz de sair do contexto familiar? Lá eles podiam desdobrar. Eu não sei se quem Hilda visitava a gente. Você lembra que uma mulher que a gente passava no quarto, todo dia ela estava com a mala pronta? Né? O que era? A única coisa que podia desfazer aquela mala, gente, era o amor da família, né? Então, é muito importante a gente pensar nesse contexto. Existem instituições sérias, faz um trabalho belíssimo, mas não é a saída, né? O idoso, porque embora ele sofra assim, alterações, né, anatômicas, funcionais, ele não é uma massa em degeneração, ele não está ali, né? Ele é um ser pensante, ele é um espírito. A velhice é tão importante para o espírito quanto a primeira infância. É um momento especial que não dá tempo da gente delinear aqui agora, mas como espíritas nós sabemos disso. Então ele é um ser, por mais velho, por mais gozo, por mais deformado, né? Ele é um ser pensante, ele tem sentimento, ele ainda tem vontade própria, ele tem necessidades íntimas, sonhos e até sexualidade. E muitas das vezes a gente desconsidera. Ah, mamãe está caducando, não está ouvindo mais nada não está entendendo mais nada não. E deixa de olhar nos olhos daquela pessoa, e deixa de contar as coisas para ela. E às vezes responde uma vez, já fica irritado quando ela fala a segunda vez, né? Ah, você está repetitivo, já falei, não vou falar mais não. Quantas vezes for necessário, fale. Está com Alzheimer, não está entendendo nada não. Tá com Alzheimer é o corpo, gente. É uma doença física, degenerativa. Mas o espírito tem consciência daquilo sim. Por mais gagá que a gente possa, aí começa a debochar, fazer críticas, deixa as crianças abusarem, logo as crianças estão tratando aquele idoso da mesma forma que os adultos tratam, né? E aí vai. E ele fala também que é engano pensarmos que o idoso se sente realizado pelos simples fatos de ter muitos netos. Que o final do idoso é os netos, a realização do idoso é os netos. Não é bem assim. O idoso ele necessita de trabalho, de centros recreativos adequados para a sua idade, de atendimento especializado, principalmente do amor para a família, né? Para evitar um estado de depressão que pode comprometer realmente, né, a sua saúde mental. Ele vai sentindo excluído da família, né? E é dever dos filhos, é dever daquele que cuida para que prevaleça, para cultivar em seus pais a vontade de viver, né? E se isso acontecer, com certeza, se eles foram submetidos ao desprezo, à inutilidade, à solidão, eles vão adoecer muito mais rápido, né? E outras consequências virão. Então, muitas vezes, conforme eu disse antes, ele não está entendendo mais nada não. Gente, seu pai gostava de passear, se o idoso gostava de passear, ele ainda gosta. Seja na cadeira de rodas, seja no carro, leve para dar uma voltinha, leva para ver como a cidade cresceu, leva para ver como estão as flores, leva para ver que estação que nós estamos. Se ele gostava de música, já era, gosta só de sertanejo antigo, Tunico Tinoco, eu vou ouvir Tunico Tinoco em 2020, seu pai é que vai ouvir, sua mãe é que vai ouvir, não é você não, mas ela ainda gosta de Tunico e Tinoco ainda. Gostava de leitura, não está enxergando mais, vou tirar 10 minutinhos para ler para ele hoje, 15 minutinhos. Olha que belo que eu achei, olha, deixa eu ler para você. Não está entendendo mais não. Tá sim. É um meio de mantê-lo, de dar motivo e sentido à vida, de cultivar a vida.
E aí, então, nós devemos dar essa atenção, olhar nos olhos, né? Não adianta a gente ficar ansioso para ir do trabalho voluntário, semanal, quinzenal, ignorando o trabalho que deve ser feito em casa. Sem olhar no olho daquele que está te esperando uma palavra, um gesto. E esse estudo aqui, ela coloca algumas frases, gente, que as paredes do asilo ouve, que as paredes do hospital ouve, mas devido ao tempo não dá para repassar todas. Mas eu vou passar aqui para vocês as frases que as paredes de um lar escutam caladas. É de doer o coração. Esse estudo comenta que a mais triste é essa aqui. Mamãe mora comigo. Somos 5 irmãos e eu carrego a cruz só. Às vezes a pessoa fala isso, aquele lá o bem com ostentação, com orgulho, com o peito cheio. Ou então ainda deixa a pontinha da mão para os outros notarem. Olha aqui o que eu estou fazendo. Somos 5 irmãos, só eu que carrego a cruz. Ah, que idoso que não ouve essa palavra. Gente. Não, ele não está escutando, ele está surdo. Mas a palavra não é energia? A palavra não tem poder? A palavra não tem força? Será mesmo que não significou nada para ele? Depois outra aqui. Ah, papai fica um mês com cada filho. A gente precisa descansar. Olha que bonito se fosse. Ah, papai fica um mês com cada filho. Todos querem cuidá-lo. Não faria diferença nesse coração? E quem diz que o velho não entendeu e não escutou, gente? Nós devemos considerar que o velho é o corpo, o espírito está ali, né? E outra coisa, ele me irrita, levanta 3 a 4 vezes por noite para ir ao banheiro. Isso é mania. Será? Né? Agora não dá, mamãe, estou sem tempo. De manhã, essa frase. Agora não, mãe, estou sem tempo. Agora não dá, mamãe, estou sem tempo. Né? Às vezes a pessoa está saindo do trabalho, não, agora não dá não, já estou atrasado, quando eu voltar. Não, agora não dá não, estou cansada. E vai levando. Não, né? Mãe. Agora não, mãe. Mãe. Aí eu lembro disso, eu já dei esse exemplo aqui. Quantas vezes eu chegava em casa, minha mãe tinha marcado um trechinho no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, falava assim: olha aqui, eu não entendi, eu queria que você me explicasse. Pergunta quantas vezes eu expliquei. Né? Dobrava turno, saía correndo e deixava ela lá com um trechinho sem entender. Aí depois ele fala assim: agora não dá, mamãe, à noite. Mas como você é teimosa, por que você não contenta em fazer crochê? Às vezes a pessoa, né, quer mudar de atividade, quer fazer outra coisa. Não, vai fazer seu crochê porque só isso que você sabe. Olha que gracinha, mamãe da Luísa, só levanta para comer, nem parece que tem gente na casa. Né? Ou então, ele faz barulho quando mastiga, detesto. Ele conversa com a televisão, ficou maluco, está caducando. Ele conversa com as plantas. Ela não pode ver um copo sujo na pia. Ele urina fora do vaso. Ufa, como papai e mãe dão trabalho na velhice. Então, isso aqui tudo passa pelo um filme em nossa cabeça quando a gente, né? Porque aqui, por exemplo, no salão, muitos de nós, para que essa palestra? Já passei dessa fase, né? Já não tenho mais, agora é tarde. Não é tarde. É sempre momento de nos educar e de recomeçar. É sempre momento de aprender. Não é tarde, não. Né? Nós ainda podemos mudar e nos educar. E procurar estudar e aprender para a gente lidar com a nossa própria velhice. Ainda está em tempo, né? Ah, ela ficou tão ranzinza depois que envelheceu. Não, quem sabe eu já era ranzinza mesmo antes de envelhecer.
né? Como agora eu estou mais dependente, eu preciso mais do outro, de buscar ajuda com o outro, eu estou incomodando mais. Mas quem sabe, né, essa busca, essa reeducação vai nos trazer a vitalidade do conhecimento de si mesmo, e a gente vai saber lidar melhor com a situação na velhice. Com certeza, precisarmos um do outro, nós vamos, né? Mas com mais serenidade, com mais paz no coração, com mais gratidão. E que se nós formos perder alguma coisa, que seja só no sentido físico, né? Claro que a agilidade, a habilidade, nós não vamos ter, né? Como a de 20, de 30 anos atrás. Mas o meu coração, a minha alma, o meu ser, ele pode estar mais sereno, mais grato do que há 30 anos atrás. E isso vai fazer diferença. Porque mesmo que a gente esteja sobre o leito e na dor, nós vamos saber ser gratos e agradecer a Deus e àqueles que passarem por nós. Jamais seremos aqueles de atirar alimento em quem foi nos servir, de dar birrinha porque não quer tomar banho, né? E aí vai. Então, o que nós propomos nessa noite é essa reflexão. Se nós não temos mais os nossos pais conosco, vamos nos trabalhar, vamos nos reeducar e vamos exemplificar a gratidão no ambiente que nós trabalhamos, para que, se nós precisarmos de alguém ter cuidado conosco, que realmente esse cuidado possa fluir dentro dos parâmetros da caridade, da piedade filial, não é? Então, porque todo idoso carrega no coração a expectativa de receber cuidado dos filhos, né, nesse momento. Isso porque as leis de Deus estão impressas na nossa consciência. E esse gesto não é cobrança, não. É expectativa, porque é uma lei natural. É um acontecimento, seria natural, dentro das leis da natureza, que fôssemos amparados pelos nossos filhos, que uns cuidassem dos outros dentro do seio familiar, né? Então nós sabemos, mas mudou muito, do tempo do meu pai para o tempo de agora, esses jovens de hoje, essas crianças de hoje, a família de hoje não é mais a família de antigamente, não é mais o espelho, não é mais o tipo de família antiga. Olha, gente, mudar muda, e mudou, com certeza, sérias mudanças na constituição da família, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos pais, da nossa e aqui agora. Mas seja qualquer que for a estrutura, né, na qual deve se organizar uma família, hoje ou no futuro, há uma necessidade de manter esses vínculos afetivos entre os membros idosos. Isso não vai mudar nunca. Nessa vida, nessa fase da vida, né, o idoso ele precisa sentir-se valorizado, amado, porque só assim ele vai viver com dignidade, né, com tranquilidade, e vai receber a atenção e o carinho da família, né? Mudanças já aconteceram e virão. Os modelos de família, né? Mas seja desse ou daquele tipo, seja qual for a família, o que registra, o que faz a família é os laços de fraternidade, de afetividade, de amor. Não são as aparências, são as essências, né? É nesse sentido que nós precisamos valorizar aqueles que nos deram a vida. E aqueles que já foram, que na maioria de nós já não temos a companhia, com certeza ter o reconhecimento que tudo valeu a pena e que eles nos deram de tudo e o melhor que eles tinham naquele momento. Não podemos assim registrar exemplos pessoais, mas, por exemplo, eu ainda fui criada na época do chicote, do chinelo. Meu pai não nos espancava, mas a gente tinha medo de apanhar. Quando eu descobri
que eu tinha era respeito do meu pai, e o grande coração que ele tinha, e o amor que ele tinha por nós, eu já estava perdendo meu pai. Ele já estava indo. Ele foi muito cedo, com 65 anos, né, quase a idade que eu estou hoje. Então, quando eu percebi o grande homem que estava atrás daquele chinelo, daquele cinto, né, eu perdi uma oportunidade imensa, né? A minha mãe, muitas vezes, as pessoas passavam lá, ela mora com você. Sim, de 1986 a 2012, ela morou comigo. Foi depois do velório da minha mãe, depois passou a primeira semana, né, o 7º dia, que eu percebi. Não, ela não morava conosco. Nós morávamos com ela. O significado que ela tinha naquela casa, mesmo frágil, mesmo incapaz até de lavar as louças, foi a maior paixão quando a gente foi retirando o serviço da casa aos poucos. Então é isso. Mesmo que a gente não os tenha aqui hoje, feche os olhos. Mentalize seus pais diante de você. Mentalize a mãe, o pai. O que você agradeceria? Recorde um momento que você gostaria que repetisse com vocês novamente. Então agradeçamos a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, por esta oportunidade de estarmos aqui, refletindo juntos, mas sobretudo agradecer a Deus infinitamente por aqueles que nos deram a vida e que hoje chamamos de pais. E por aqueles que eles nos confiaram a vida e hoje chamamos de filhos, que possamos deixar no coração de cada um a semente divina do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles, quando retornarem aos braços do Pai, cheguem muito melhores do que quando vieram, porque esse é o sagrado objetivo da vida: crescer sempre, melhorar sempre. Isso é opção. Que Jesus nos abençoe.